Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando aqui mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, nesse dia 1º de dezembro, que bênção, né? Chegamos no último mês do ano e até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso estamos alegres. Até aqui o Senhor tem nos dado vida, saúde e esperança. Estamos vivendo também a primeira semana do Advento. Coisa linda, coisa maravilhosa. Advento é tempo de preparação para viver o Santo Natal. Por isso, nessa manhã, seja bem-vindo ao novo ano cristão, né? O ano cristão começa no Advento. Então, um feliz ano novo cristão para todos os irmãos e todas as irmãs. Glória a Deus por isso, amém? Estamos já aqui, irmã Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Bianca Lourenço, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã com o Evangelho. Sejam abençoados. Você que vai assistir essa live depois pelo YouTube, né, ou mesmo aqui pelo Facebook, Deus te abençoe. Um feliz ano novo cristão. O texto de hoje é Mateus 8, a partir do verso 5, que vai dizer: Naquele tempo, Jesus entrava em Cafarnaum. Aproximou-se dele um centurião suplicando e dizendo: Senhor, o meu criado está de cama e em casa com paralisia e sofre terrivelmente. E Jesus disse: Eu irei e o curarei. O centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno que entre sobre o meu teto. Basta, porém, que digas uma palavra e o meu criado ficará curado. Porque eu também tenho superiores e tenho soldados sob o meu comando. E quando eu digo vá, ele vai. E quando eu digo a outro vem, ele vem. E quando eu digo ao meu criado faça isso, e a outro venha, ele vem. Faça isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu lhe garanto, em Israel eu não encontrei ninguém que tivesse tanta fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que bênção, amados. Glória a Deus. Nós conhecemos muito bem essa passagem. Nós conhecemos a história do centurião de Cafarnaum, um homem que não era judeu, um homem que tinha vários deuses, um homem que servia a tantas coisas que nada pôde dar jeito na doença do seu servo. Mas aquele homem, amados irmãos e irmãs, ele escuta as virtudes de Jesus. Aquele homem, irmão e irmã, eles escutam como Jesus opera. E na proporção que Jesus opera, eles ficam maravilhados. Ele fica maravilhado em saber tudo que Jesus estava fazendo. O texto vai dizer, amados, que quando ele fala com Jesus, ele pede clemência pelo seu servo. Jesus, logo de bom grado, mesmo aquele homem não sendo judeu, Jesus vai lá e fala: eu vou com você e eu vou curá-lo.
Irei e eu o curarei. Jesus garante a vitória antes mesmo deles darem qualquer tipo de passo. E a gente aprende aqui de uma lição para nossas vidas. Quem garante a vitória não é o homem. Quem garante a vitória não é o dinheiro. Quem garante a vitória não é os recursos. Mas quem garante a vitória é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse assim: vamos, irei e eu o curarei. Entenda isso nessa manhã. A nossa vitória não está na mão dos homens. A nossa vitória não está na dependência dos homens. A nossa vitória está na dependência de Jesus. Quando eu falo, eu vou, mas eu vou no nome de Jesus, já a vitória é certa. Porque quando Jesus vai na frente, quando Jesus vai guerreando as minhas guerras, guerreando as minhas causas, a vitória é certa. Nós precisamos entender nessa manhã que uma coisa é quando eu vou e outra coisa é quando eu vou no nome de Jesus. Muitas batalhas, amados irmãos e irmãs, nós temos perdido, nós não temos avançado, nós temos recuado, porque muitas vezes nós vamos no nosso nome. Mas o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo: pare apenas de ir, pare apenas de se movimentar, pare nesse momento apenas de entender que tem que se fazer, mas tudo faça no nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem poder sobre a terra e sobre os céus. O nome de Jesus tem poder, amados, para quebrar cadeias. O nome de Jesus chega aonde pessoas fisicamente não podem chegar. Mas a fé no nome de Jesus faz o impossível acontecer. Quando eu coloco Jesus à frente, quando eu entendo que Jesus vai e ele vai fazer, porque aqui ele é bem claro: irei e eu o curarei. O homem clamou o nome de Jesus e a resposta que ele disse é: eu irei e eu curarei. Glória a Deus. É o que o Senhor Jesus nessa manhã está falando para mim e para você. Eu irei e eu curarei. Senhor, abre essa porta. E eu abrirei e eu irei à frente. Nós só precisamos crer nessa manhã. Irmãos, quando Jesus libera uma palavra de vitória, quando aquele homem ele percebe que Jesus vai mesmo, ele fala: Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa, mas dizei uma palavra e o meu servo será curado. Você consegue entender nessa manhã? Jesus queria entrar na casa daquele homem. Quem é que não ia levar Jesus por garantia, né? Não, entre uma palavra e levar Jesus pessoalmente, eu vou levar Jesus pessoalmente, né? Vou garantir que Jesus entre na minha casa, né? Pessoalmente.
Assim como Jairo, né, que ficou ali ao lado de Jesus, esperando Jesus até que Jesus resolvesse tudo no meio do caminho com a mulher do fluxo de sangue. E aí sim, ele entrou na casa dela. Na casa dele, na verdade. Mas esse homem aqui, amados, ele foi mais ousado. Ele falou: Senhor, tu não precisa ir na minha casa. Na verdade, eu nem mereço que o Senhor vá na minha casa. Mas dizer apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Isso é fé demais, irmãos. Isso é fé que o nome de Jesus tem poder. Nessa manhã não precisa o pastor ir. Nessa manhã não precisa o intercessor ir. Sabe o que eu e você precisamos nessa manhã? De uma palavra que vem do céu. Glória a Deus. Uma só palavra que Jesus mandar. Todo um contexto de morte pode ser gerado vida. Uma só palavra que Deus mandar, nós somos transformados, amados, para a glória de Deus Pai. Precisamos nessa manhã, amados, crer que o nome de Jesus tem poder. E aí, amados, quando você for encarar o gigante, você vai debaixo de uma palavra. Quando você vai lutar, né, por uma porta, você vai ir debaixo de uma palavra. Não desista. O problema não é, amados, o tamanho do gigante. O problema não é o nível da enfermidade. O problema não é a dificuldade que se aproxima. O problema é como eu estou indo. Eu estou indo na cara e na coragem, no braço humano, ou eu estou indo debaixo de uma palavra de Jesus? Porque se eu ando debaixo da palavra de Jesus, irmãos, não tem enfermidade, morte, dificuldade, escassez que não precise recuar. É o nome que está acima de todo nome. Porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, entenda uma coisa, nesse primeiro dia do mês de dezembro, você precisa estar debaixo de uma palavra de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso estar debaixo de uma palavra de Jesus. Isso, repita comigo. Eu preciso estar debaixo de uma palavra de Jesus. Porque quando eu estou debaixo de uma palavra de Jesus, não existe nada e nem ninguém que possa impedir o que Deus vai fazer na minha vida. O texto vai dizer que Jesus ficou maravilhado com aquele homem. E aí a pergunta que eu faço nessa manhã: você já deixou Jesus maravilhado? Você já surpreendeu Jesus? Por que Jesus ficou maravilhado? Porque o texto vai dizer que ele disse: em Israel, né, entre o povo que conhece Deus, nunca vi uma fé tão grande. Se tem uma coisa, amados, que alegra o coração de Jesus, é quando você tem fé. Quando você tem fé, você alegra o coração de Jesus. Porque não é fé de falar, eu tenho uma fezinha, não. É fé. É fé que o impossível vai acontecer. É fé que Deus está no controle.
É fé que você sabe que vai acontecer, não sabe como, quando, aonde, mas você sabe que vai acontecer. Surpreenda Deus nesse mês. Surpreenda o Senhor nesse mês. Creia. Independente. Creia e viva debaixo de uma palavra. Quando tudo isso acontecer, Deus mostrará o caminho. Que nessa manhã possamos aprender que esse centurião de Cafarnaum, a se aproximar de Jesus, a colocar as nossas necessidades diante dele e a ter uma fé que você acredite que debaixo de uma palavra tudo vai acontecer. Porque ele é fiel para cumprir. Quando Jeremias vê uma vara de amendoeira, Deus pergunta para ele: Jeremias, o que tu está vendo? Ele fala: uma vara de amendoeira. E Deus vai falar: viste bem, porque eu, o Senhor, dizendo Deus, velo pela minha palavra. A amendoeira é uma árvore que ela não atrasa o fruto. O fruto da amendoeira é certinho. Assim é a palavra de Deus para a nossa vida. Nessa primeira semana do advento do Senhor, primeira semana que nós precisamos puxar, como eu disse ontem na escola dominical, puxar o freio de emergência do trem para irmos parando e podermos viver o Santo Natal. Entenda, você só precisa estar debaixo de uma palavra. Que o Senhor nos ajude no dia de hoje, que o Senhor fortaleça a nossa vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que esse texto traz para nossas vidas. Consagramos o nosso dia ao Senhor, consagramos a nossa semana ao Senhor e consagramos o nosso mês ao Senhor. Queremos dizer, Senhor, que nós iremos andar debaixo de uma palavra, porque debaixo de uma palavra existe resposta de Deus para a nossa vida. Pedimos ao Senhor, Deus amado, a tua bênção, a tua proteção no dia de hoje, que tudo venha, Senhor, correr de acordo com a tua vontade. Abençoe todo o nosso dia. Pedimos assim, orando a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão e minha irmã, um dia abençoado. Lembrando que sábado é o nosso culto do manhã com o Evangelho, amém? Às 17 horas estaremos celebrando a Deus por esses 4 anos no nome do Senhor. Fique com Deus, graça e paz. Tchau, tchau, gente.